Muito bom, estamos iniciando mais um estudo. Capítulo desta noite é o 49, Máquina Divina. E, como sempre, nós vamos começar pelo resumo, para a gente lembrar dos principais pontos do capítulo e podermos organizar melhor as nossas ideias nas reflexões desta noite. Bem, rememorando, nós estamos naquele momento que André Luiz está ali com Aniceto recebendo as instruções. Eles tinham acabado de auxiliar o desencarne de uma moça, né? O seu noivo estava ali no ambiente, o noivo em espírito auxiliando, buscando auxiliar. Ele foi até orientado, olha, né, para verdadeiramente auxiliá-la, precisamos que você se afaste um pouco, se coloque uma certa distância, por conta da influência toda do magnetismo dele, a relação deles bastante profunda, e assim foi que conseguiram auxiliar o casal. E aí, agora, terminando aquele atendimento, minutos depois, eles estão agora no auxílio de um senhor que está em alguns dias em coma. Ele tem leucemia e está num processo já de desencarno. As orientações, né, a ficha dele já foi passada pelo médico espiritual que estava atendendo, já informou, e coloca a necessidade de um auxílio mais forte, um auxílio magnético mais forte para o desprendimento daquele corpo. E Aniceto e André Luiz estão ali para colaborar com essa equipe. Nesse capítulo, que nós vamos falar sobre esse atendimento, estão presentes ali naquele momento, desencarnadas, a mãe desse senhor e uma parente dele. Os demais familiares, o que apresenta é que eles estavam ali em aflição. Natural, a gente já imagina a situação de um ente querido ali hospitalizado em coma e recebendo a notícia do médico, né? Alguns já passaram por esse desafio de avisar ali, olha, fizemos tudo o que podia ser feito. Agora ele está partindo. Então a espiritualidade está auxiliando nesse desprendimento, que a alma precisa ser auxiliada para deixar aquele corpo. Aniceto recomenda a André Luiz que ele tenha uma observação profunda, bastante atenção no processo. E André Luiz fica bastante admirado com que ele vai começar a enxergar, isso mesmo. E vai enxergar com auxílio de Aniceto. Aniceto faz uma aplicação magnética na fronte do André Luiz para que ele possa enxergar além do que já lhe era possível. E Aniceto explica que o que ele vai ver, microscópio nenhum, conhecido aqui, principalmente por nós, tem condições de mostrar. Ele chama de máquina divina. Ele pede para André Luiz, repare a máquina divina, tabernáculo sagrado, aquilo que Deus preparou como uma estrutura perfeita para receber um espírito. E aí André Luiz se mostra ali, né? Tem 3 momentos ali que ele fala que ele está admirado com o que está conseguindo enxergar. Esse capítulo ele detalha processos desse ambiente microscópico. Então, ele fala que ele tem, né, uma condição de visão ampliada, inclusive o corpo se agiganta, né, o corpo desse senhor.
Então, ele coloca assim, uma luz mental mais nítida. Então, ele tem uma nitidez maior e esse corpo se agiganta. Por quê? É como se estivesse dado um zoom para ele enxergar o mais minúsculo possível. E aí vem algumas expressões, né? Ele fala que o corpo é uma maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. Então, logo a gente imagina, né, para quem já entende o conceito de usina, todas aquelas engrenagens que na nossa condição aqui a gente vê agigantado, né? Mas ali, com essa ampliação, se torna algo assim. Inclusive, eles falam, não dá para explicar, porque falta, não tem como esclarecer diante da limitação humana para compreender o que é aquilo. E aí André Luiz detalha os 9 sistemas de órgãos. Ele vai descrevendo tudo que ele consegue ver e chama de revelação histológica. Olha só, toda a estrutura de tecidos, todo o fluido sanguíneo, que ele diz que é um movimento de canais vitalizadores. E aí vem o interessante, que acho que aí faz uma imagem que nos coloca um pouquinho, né, de acesso nessa admiração de André Luiz, porque ele fala de milhões de organismos microscópicos. Até aqui a gente sabe que tem milhões de organismos no nosso corpo, mas aí ele chama alguns elementos que estão ali, ele usa a expressão bactérias mortíferas. Ele fala de uma flora microbiana que hospedava feras minúsculas. Então, ele vai trazendo essas palavras que vai nos dando, nos auxiliando a entender o porquê dessa admiração dele. E ele fala de centenas dessas feras, né? Ele diz que os órgãos estavam sendo assaltados por sabotadores infinitesimais. Então, aqui é o momento que realmente a gente, André Luiz, que foi médico, já estava ali admirado, então a gente consegue ter uma dimensão disso. Então, ele vai detalhando todo esse processo e, finalizando, vai observando que há uma movimentação de onda mental que representa o quê? Uma tentativa daquele espírito, né? Aquela alma ali, o espírito encarnado, tentativa de controle, mas já não tinha mais condição. E aí Aniceto explica, ó, o organismo vivo é conquista laboriosa da humanidade. É uma conquista nossa. E toda a estrutura, todas essas reações obedecem ao senso espiritual. Ele fala da sede mental e dos princípios vitais que são ali promovidos nessa sede mental e da sede mental para o cérebro. Porque André Luiz fala que observou uma luz e ele ainda diz que era uma luz como se fosse uma lamparina ali que oscilava conforme o vento sopra. Então essa lamparina estava se apagando. E aí a Niceto explica, essa lamparina é a mente, é a sede mental da alma. André Luiz, então, é orientado ali e, e por fim, né, já na parte final, Aniceto explica que eles estão exatamente no momento dessa retirada, que aquela alma não tem capacidade alguma de governar essas células que estão em conflito e a nutrição foi interrompida. E diz o seguinte: ele não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. A gente vem falando sobre essa condição, né, de preparo, que é importante estarmos atentos.
fala da condição de que ele viveu distante da disciplina de si mesmo, respondia só aos impulsos. E disse claramente, era como se ele não estava ali desencarnando, mas sendo expulso daquela máquina, daquela divina máquina. E é isso, o nosso capítulo. Vamos ver o que que a gente consegue extrair dessas informações que tanto admiraram André Luiz. Vamos começar com a Rita, é isso? Isso. Muito bem, Rita. Pode seguir. Bom, morrer ou desencarnar? Eis a questão, né? O que deixa claro nesse capítulo, né? O que é mais fácil, morrer ou desencarnar? É, Segundo o dicionário, desencarnar é deixar a carne passar para o mundo espiritual. E morrer é deixar de viver, encerrar as funções vitais, falecer. E nesse capítulo, que nem a Yolanda falou, né? O André relata o que ele vê no corpo físico de Fernando, né? O nome dele é Fernando. E aí a gente pensa, né? Será que é a ideia desse morrer? A gente pensa, não, a gente acredita, né? Que a ideia de morrer é que faz muitos cometerem o suicídio. Porque eu acho que acabou, morreu, acabou, né? Lá no livro Vozes do Grande Além, tem o caso do Irmão X, esse livro, tem o caso do Luiz Alves. Ele tinha, bem extenso, mas eu resumi. O Luiz Alves ele tinha um planejamento reencarnatório de ser enfermeiro. E ele seria sozinho, ele não ia se casar, não ia ter filhos, sozinho. O planejamento dele era se dedicar 100% à enfermagem, aos doentes. Mas, por volta dos 30 anos, ele não aguentou a solidão. Mesmo com tanto carinho que ele recebia, tanto afeto de todos que trabalhavam com ele, dos pacientes, ele não aguentou a solidão e tirou a própria vida com um tiro. E aí, como ninguém solicitou o corpo dele, ele acabou sendo entregue numa escola de medicina. Foi para pesquisa o corpo dele, e ele ligado ao corpo. E ele assistia tudo. Ele assistia as piadas dos alunos, ele assistia às análises feitas nos órgãos dele, no corpo dele. Ele fala que ele não sentia dor física, né? Quando cortava um pedaço do corpo, ele não sentia essa dor, mas ele sentia a dor moral. Ele fala que ele chorava, ele gritava e ele se sentia humilhado. E ele ficou nessa situação, gente, por 26 anos. Não tinha mais pele, órgãos, não tinha mais, só tinha o esqueleto. E ele continuava preso nesse esqueleto. Olha a situação. Então a gente vê que ele não morreu, né? Ele acreditou que ele morreria, mas não morreu. Em outro livro, Instruções Psicofônicas, tem o caso do Dr. Camilo, né? Que ele retorna, ele desencarna e ele retorna numa reunião e ele conta a experiência dele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a morte foi para ele falando a experiência dele, a morte foi para mim benigna e rápida. No entanto, a desencarnação mental propriamente considerada continua para meu espírito, porque o homem não se desvencilha do chofre, dos hábitos que lhe marcam a vida. Os deveres, as afeições, os projetos formados para o futuro constituem laços ao pensamento. Então, os planejamentos,
Todas as afeições que nós temos aqui, né, continuam ligados em nosso pensamento. Por isso que é tão difícil o desencarne, né? Em outro livro de Herculano Pires, o Herculano Pires fala que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu, né? Não adianta a religião, estar dentro de uma religião se planejando para o céu, não é isso. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também, olha que interessante, mas também no existir e no transcender, ir além. E ele continua: a vida e a morte constituem os limites da existência. Entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser ou do seu destino. As plantas e os animais vivem simplesmente, deixam-se levar nas correntezas da vivência, entregues às forças naturais do tropismo e dos instintos. Mas a criatura humana é um ser definido, que reflete o mundo na sua consciência e se ajusta a ele, não para nele permanecer, mas para conquistá-lo, tirar dele o suco das experiências possíveis e transcendê-lo, ou seja, passar além dele, transcender, passar além do que temos aqui, né? Então a gente vê que não consiste apenas em viver, mas é existir e ser útil. É o que nós precisamos, não é só viver, deixa a vida me levar, vida leva eu. É existir e ser útil. É sempre ter vontade de conquistar novos conhecimentos, né? Porque a única coisa, a única herança que temos são os conhecimentos. Isso a gente leva. Então, é sempre querer conquistar, né? E transcender, né? Viver, viver, porque a morte não existe, né? E é esse viver é o que nos faz crescer e transcender. Bom, aí Emmanuel fala: a desencarnação não é uma ocorrência absolutamente igual para todos. Por isso mesmo, consideramos por desencarnação o estado do espírito que já se desvencilhou de todos os liames que o prendiam ao corpo propriamente material. E tem um médico, ele é da Associação Médica Espírita do Brasil. Ele fala, eu estava vendo lá uma reportagem dele, ele falou algo que eu achei interessante. Olha o que ele fala. O geriatra explica que, conforme envelhecemos, vamos tendo esgotamento da nossa força vital e declinamos nossas forças fisiológicas. Movimentamos-nos menos, comemos menos, e esse processo facilita o desencarne. Somos como uma larva até virar uma borboleta. Nada. Somos uma larva até virar uma borboleta, né? O idoso, a gente percebe isso, né? A minha família, como dura muito, a minha tia agora está batendo recorde, ela está com 96 anos. Quem bateu o recorde era meu avô, ele desencarnou com 95. A minha tia já passou, ele está com 96. A minha outra tia desencarnou esse ano com 90, o meu tio também com 92, 93, é tudo assim, né? E a gente percebe neles que eles deixam de valorizar algumas coisas que eles valorizavam antes, né? Eles começam a se preparar, começam a pensar e se preparar para uma nova realidade, que não é mais aqui na matéria. A gente até vê eles falam assim, ai, eu não sei por que que eu estou aqui. Não sei por que que Deus me... A minha tia essa semana me ligou, ela falou assim, ai, Rita, eu tô te ligando para te preparar que eu vou... 96 anos, que eu vou desencarnar, que eu vou morrer, tá? Meu coração tá fraco, eu vou morrer. Mas é assim mesmo, ninguém vive para sempre, ela fala. E eu falo para Deus, me leva, mas me dá um lugar melhor. Me dá um lugar melhor, mas me leva. Então você vê, eles pedem, né?
Meu avô falava, ah, Deus não me quer lá do outro lado, devo ser muito ruim, porque ele quer que eu fique aqui. E a gente percebe isso neles, né? Mas nem todos têm a oportunidade de chegar à velhice e se preparar, e ter essa oportunidade de reflexão e se preparar, né, para a partida. E a gente vê lá no livro que nós estudamos, né, em Oração e Reação, tem o caso do avião, né, que caiu, provocando o desencarne coletivo. E ele fala lá que dos 14 que morreram, só 6 teriam a remoção do desencarne. Só 6. Os outros iam continuar lá ligados. O Druso, que é o que está acompanhando o André Luiz, ele fala: não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento são retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. E aí, quando foi perguntado para ele, né, quanto tempo eles vão ficar ligados, ficar nessa situação, ele fala, depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito, a atividade corpórea. E ele fala ainda, corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. Olha, corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. E quanto mais nos submetemos às disciplinas do espírito que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir à face dos débitos contraídos perante a lei. Pois é. E o doutor Fábio fala ainda, quando desencarnamos, vamos ficar onde o nosso padrão mental nos leva. O único patrimônio que temos na vida é o nosso padrão mental. São os nossos pensamentos e a nossa vontade. Olha, pensamento e vontade. E basicamente o que temos que fazer? Mantemos-nos conectados com o divino, o bem, o justo e seguir a nossa missão. Manter conectado com o divino, com o bem, com o justo e seguir a nossa missão. Trabalhar, né? E aí tem na Revista Espírita de 1865, o título é A Apreensão da Morte. Olha o que Kardec fala. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu é levantado. O mundo invisível nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que vêm nos descrever sua situação. E Kardec tem um dos livros, né, da codificação, só fala disso, que é o céu e o inferno, né? As experiências que eles trazem, né? O que eles viram, o que eles vivem no desencarne, né? E a gente tem, né, o próprio André Luiz, a experiência de André Luiz, né? Que foi médico na Terra, respeitado pela sociedade da época e morreu. Morreu, né? Que ele dizia que ele morreu. Mas não desencarnou de imediato, né? Ele não desencarnou de imediato. Ele ficou preso às paixões. E quanto tempo ele demorou para esse desprendimento total?
quando eu terminei isso, né, fazer esse estudo aqui, de ler esse capítulo, eu falei, meu Deus, eu quero morrer ou desencarnar. É isso. Obrigada, Rita. Agora seguimos para o Radamés? É isso? Muito bem, vamos lá. Eu tinha combinado com a Rita que o assunto era mais ou menos esse daí, e ela fala primeiro e depois eu complemento com alguma coisa. Mas não vai ter muito o que completar. A Rita esgotou, fez uma pesquisa muito boa, né, Rita? Parabéns. Bom, indo na linha desse capítulo que vai falar sobre o processo do desencarne, antes era bom a gente lembrar o seguinte: o processo do encarne, quando nós estamos no mundo espiritual e nós procuramos reencarnar. Então, a gente já sabe, já, o próprio André Luiz já nos mostrou na sua obra, que isso assim, para encarnações programadas, né? Onde os espíritos, mediante o plano de evolução que eles tenham, eles podem escolher algumas coisas. Não estou falando de encarnações compulsórias, onde a pessoa tem que vir de qualquer jeito e não tem jeito, né? Desculpe a palavra, vai levar um pé no traseiro e vai cair aqui, né? De qualquer forma. Não, nós estamos falando assim de uma reencarnação programada. Então ele nos fala que, mediante todo um plano traçado pelo espírito reencarnante e também pelos aqueles que vão receber o espírito reencarnante, eles vão escolher na mulher o óvulo com determinadas características e nos bilhões de espermatozoides do homem, eles vão escolher um grupo que vai trazer também determinadas características que é necessária para o ser reencarnante. E o doutor, antes disso, André Luiz, então, nos conta em uma obra sua que a coisa é tão detalhada que o plano espiritual vai, alguém do plano espiritual vai colocar a atenção num determinado espermatozoide no meio de bilhões para que ele ganhe energia a extra dos demais para que ele fertilize o óvulo. Olha só que planejamento, né? A coisa não é brincadeira, não. Bom, a partir daí começa então o processo de divisão celular. O óvulo é uma célula só e ela começa a se dividir. E o Dr. Paulo César Fructuoso, ele faz uma explanação muito bacana disso. Porque a célula vai começar a se dividir, vai se dividir em duas, depois em quatro, depois em oito, depois 16. E quando chega aí, mais ou menos nesse ponto, cada célula, que é exatamente igual à célula original, vai começar a adotar certas características. Então, uma vai partir para uma linha que vai formar o sistema ósseo, a outra vai formar o sistema circulatório, a outra o sistema endócrino, e assim por diante. Vai se formar essa máquina toda que a Yolanda comentou com a gente no comecinho aí. Ora, o que difere nesse instante, onde as células são todas iguais, e de repente cada uma vai adotar uma linha para formar sistemas diferentes, né? Sistema circulatório, sistema ósseo, endócrino, neurológico e assim por diante. E aí a resposta
está na junção do espírito que está reencarnando com aquelas células. Isso no momento da concepção. E ele traz, então, o molde biológico, que é o plano que está no espírito, mas ele vem através do quê? Do perispírito, que vai estar ali moldando todo esse corpo, ligando célula por célula do corpo físico às células e células do corpo perispiritual, formando aí um sistema, espírito, perispírito e matéria. Para simplificar, não vamos entrar em demais corpos. Vamos partir dessa linha aí que o Kardec nos trouxe. Muito bacana, né? Então, quando a Yolanda fala que aqui ela ressalta aqui no capítulo que criaturas infinitesimais, maléficas, estão navegando pelo sangue e então estão sendo distribuídas para todo o corpo, é porque o corpo já não tem mais condição de combater aquilo que está dentro de nós praticamente a vida toda, né? Todas essas bactérias e vírus de difteria, de varíola, de herpes, sei lá quantos. Mas o corpo mantém o equilíbrio, por quê? Porque o espírito na sede está comandando todos os demais sistemas. Cada sistema ele toca o seu departamento, vamos assim dizer, né? Como se nós tivéssemos uma empresa com várias diretorias especializadas, porém tem o presidente e tem o conselho lá que orienta tudo isso. Uma outra coisa interessante, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele trabalhou num centro espírita chamado Frei Luiz, responsável por um trabalho de desobsessão muito sério no Rio de Janeiro, utilizando materialização direto. Ele é um cirurgião, um médico cirurgião de mais de 50 anos, onde ele junta a ciência com a espiritualidade, para mostrar que o nosso futuro é esse, né? É a gente poder enxergar cada vez mais dentro de nós. Então, aqui o Aniceto está ajudando o André Luiz a enxergar essas criaturas infinitesimais, ampliando o seu sistema visual, espiritual. E o Dr. Paulo César Frutuoso, ele comenta sobre uma médium que existe lá no trabalho com eles, que ela tem essa possibilidade também, né? A mediunidade dela permite que ela enxergue o interior do corpo humano. Olha que bacana, né? Através da própria mediunidade. E ele diz que no futuro ele entende que todos nós, ao desenvolvermos a nossa mediunidade, nós chegaríamos a essa condição. Imagine se todos os médicos imbuídos do bem pudessem ter essa percepção, né? Você vai no consultório, chega lá, ele olha dentro de você, não precisa de tomografia, não precisa de ressonância magnética, não precisa de nada disso, né? Ele enxergaria já o problema e muitas vezes nos orientaria que o problema seria da nossa capacidade de criar saúde dentro de nós. Mas nós entendemos que não é bem assim. Nossa mente é fraca ainda, então, para cada pensamento bom que nós temos, surge na nossa mente os pensamentos mais malucos possíveis, né? De doenças em família, a gente nunca pensa coisa boa. O filho vai viajar, você já fica pensando em acidente. O filho tem uma febre, pronto, você já está pensando que alguma coisa muito séria está a caminho. E nós deveríamos ter mais fé e começar a pensar em coisas melhores, até para ajudar o sistema espiritual, psicológico e material daqueles que estão à nossa volta. Então, André Luiz vai nos mostrar, e eu acho que a Rita abordou muito bem essa questão dos desencarnes, e o livro a obra de Kardec, não vou nem falar só o livro dos Espíritos, mas a Gênese e o livro dos Médiuns e Céu e Inferno também, todos eles vão nos trazer várias situações
da situação de desencarne, né? André Luiz também tem uma obra muito boa que é Obreiros da Vida Eterna, onde ele vai nos relatar vários casos de desencarne. Então, vai falar de desencarne tranquilo, desencarne malucão, desencarne por acidente, desencarne por aquele esgotamento da energia ao longo de vários anos que a pessoa vai ganhando através de uma doença ou da própria velhice, vai esgotando as suas energias. Então, são casos assim muito bacanas da gente poder acompanhar. O interessante, né, num caso típico de desencarne assim tranquilo, ou até por idade ou por doença, ele vai nos mostrar quais são os chakras que são os primeiros a serem cortados. Via de regra, os últimos são o sistema gástrico, solar, depois o sistema cardíaco ou chakra cardíaco e por fim o chakra frontal, né, ou sistema cerebral. Essa é a sequência que normalmente se faz num desencarne lento e natural. Mas como a Rita falou, da observação de Kardec, dos espíritos, cada caso é um caso. Então, há casos, por exemplo, que a pessoa ela é fortemente influenciada pelo sexo, aonde o seu chakra básico e sexual ele é tão forte que ele não parou de funcionar, mesmo na iminência da morte. Então, o espírito vai sofrer muito, né, nessas questões, né? E aqueles espíritos também, como foi já abordado, que levam a vida assim automática e mecânica, e não se apegando a nada espiritual. Então, quando ele desencarna, ele vai, infelizmente, ele vai ter que ver o seu corpo se deteriorar, né, putrefar, vai ficar ossos, e muitas vezes a energia do corpo, do duplo etérico, vai continuar ali, ele vai estar ligado pelo cordão prateado nesses despojos, não tem jeito, né? Inclusive, o exemplo que ele dá é de uma mulher que queria voltar para casa, para o marido e para o filho, e ela está num estado deplorável de deteriorização, né? E André pergunta, então, mas não dá para cortar o cordão para que ela possa se libertar? Eles falam, não, porque assim que nós cortarmos esse cordão, ela vai voltar para a casa dela. Imagine o que ela vai levar para o filhinho dela, que é novo, né? Uma criança, e para o marido que não tem necessidade de passar por isso. Então, olha só, é sempre a meritocracia nesse caso, né? A pessoa não tem que passar por determinadas situações, ela não vai passar. Tem o desencarne, como eu falei, dessa sequência do gastro, do cardíaco e do cerebral, e que, por último, é cortado o cordão prateado, de uma forma tranquila. Aí a questão é, pode-se abreviar a morte? Ou nós temos um programa e abreviamos esse programa? Sim. Se nós não soubermos usar a máquina que nos atende, que é o nosso corpo, nós vamos prejudicá-lo. E muitas vezes vamos desencarnar antes da hora. Por quê? Porque acabou a gasolina, minha gente. Você enche o tanque de gasolina para ir andar, sei lá, 500 quilômetros com o seu carro, só que você acelera, para, de uma forma estúpida, queimando combustível, você não vai chegar a 400 quilômetros. Assim é com a nossa encarnação. Nós trazemos um quanto de energia e se nós não soubermos usá-la, né, nós levaremos a nossa vida a cabo antes da hora. Em contrapartida, temos condições de ampliar o prazo que foi estabelecido por nós? André Luiz nos traz um caso, esqueci o nome agora dela, é uma senhora que criou um núcleo de atendimento a crianças no livro Obreiros de Vida Eterna. Poxa vida, esqueci o nome. Albina. O nome dela é Albina. Depois eu até pesquisei esse caso na internet e vi até a fotografia da mulher.
que ela criou uma casa para atender meninas pobres, jovens, né? Quando chega a época dela desencarnar, já está fadado mesmo, está chegando o momento dela, só que ela não quer deixar a obra dela, que ela acha que ela é responsável por aquilo, ela criou aquilo, como é que eu vou deixar essa obra? Uma obra benemérita. É uma pessoa do bem que fez o bem para muita gente. Mas aí tem o apego, porque eles vão falar para ela, a obra não é sua, a obra é de Deus, né? Você fez o que podia, agora os irmãos vão tocar aí, né? Alguém vai tocar essa obra para você. E ela fica muito assim, né? Mas ela consegue dilatar essa a hora do seu desencarne para não muito, né? Essas coisas não podem ser muito, mas você consegue dilatar até meses, graças a um pedido de um menino de 8 anos de idade, que ao rezar pede para que ela não desencarne. E aí nós vamos ver que esse espírito desse menino de 8 anos era um espírito iluminado que estava vindo justamente para um trabalho muito grande aqui na Terra. E ele dependia que a vovozinha dele, né, permanecesse mais um tempinho lá. E eu não lembro agora o motivo. Não sei se era porque uma irmãzinha dele tinha que nascer e a mãe tinha que estar em condições, algo assim. Não vou dizer para vocês o motivo exato, porque eu não lembro. Só lembro da Albina, que não queria desencarnar por apego à obra, uma obra benemérita, mas ela consegue, então, dilatar o prazo através da prece de um menino de 8 anos. Então, cada caso é um caso, mas chegada a hora nós temos que abandonar a máquina, né? E para aqueles que têm uma espiritualidade, que só isso não resolve, não adianta eu sei falar que eu sou espírita e conheço o processo, porque se eu não tenho a minha consciência tranquila, eu não sou do bem, eu não ajudei, eu não fiz por merecer, eu posso ter problemas, né? É o caso que é relatado no livro O Livro da Esperança, de Hermance Dufour, onde ela vai nos mostrar que existe o Hospital Esperança, criado exatamente para receber os espíritas que desencarnam e chegando lá acham que vão encontrar com Kardec, com Jesus, com Deus, né? E percebe que não é nada disso. Aí eles ficam loucos da vida. Pô, mas eu sou espírita, pô, sei tudo. Tá bom, mas você não teve, as suas ações não condizem com aquilo que você sabia e que deveria, pelo menos, tentar fazer, né? Se nem tentou, cara, o que você quer aqui? Mas todo bem feito traz alguma coisa boa para nós, né? E é isso que ela vai mostrar nesse livro Lírios da Esperança, que, aliás, eu acho que todo espírita deveria ler, que chacoalha a gente, chacoalha um pouco a gente, né? Então, independe de religião, ou até daqueles que não têm religião, mas que praticam coisas boas, que respeitam o próximo, que é justo naquilo que faz no seu dia a dia. Esse sim, mesmo não criando talvez até um pouquinho de dificuldade, mas tem amparo, porque tem aqueles que não têm amparo, né? Eles são, não é que não têm amparo, mas eles são deixados à mercê das ações deles. Então, tudo aquilo que eles fizeram, eles vão encontrar na hora que desencarnar. Então, gente, tem uma obra vasta aí para a gente ver na obra de Kardec, e principalmente nesse livro do André Luiz, que é Obreiros de Vida Eterna. Eu acho que é isso, Yolanda, e Rita e Maria. Obrigada. Enfim, é natural a gente pensar, né? Como é que vai ser comigo? O que que eu vou aprontar no meu momento, né? Então, o maravilhoso é que estamos com uma boa oportunidade da gente corrigir uma rota equivocada. Então, entender se estamos caminhando, né? Como aqui no processo fala, distante da disciplina de si mesmo. Aniceto coloca nesse capítulo. Aquele que só respondeu aos impulsos, só estava ali
sendo levado, permitiu-se ser levado apenas pelos seus instintos, enfim, devemos observar se são os nossos impulsos que estão sendo os gestores da nossa jornada. E aí a gente já compreende, né, como fazer essa reflexão e correção de rota, caso identifique essa condição. Então, esses exemplos, acredito que estão aí para nos ajudar, exemplos a não ser seguidos. E, enfim, essa condição de morte, desencarne, realmente a gente pode, nesse momento, dizer: ah, eu compreendi, tudo bem, então vou fazer a minha avaliação aqui, vou buscar, então, manter uma condição de ordem. Quando ele fala, né, a educação mental, então nós temos aqui pontuado por onde seguir. Eu acho que esse capítulo ele é detalhado nas condições, né, descrição do corpo, dos sistemas, do organismo, enfim, mas ele acaba sendo simples. Para mim, chamou a atenção não estar desencarnando, mas sim sendo expulso. Olha o ponto que pode chegar, né? O ponto de que eu rejeitei essa máquina divina que me foi ofertada. Eu rejeitei, e por rejeitar, rejeitar em que sentido, né? Porque aqui fala que foi o desprezo por ela, né? Tem um momento, estou buscando aqui, acho que eu anotei no anota, fala do desprezo por ela. Então, desprezou, não cuidou, exatamente no final mesmo. É, por não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, assim, eu tratei com displicência, não cuidei desse corpo. E como a Rita e o Radamés colocaram, a saúde mental é muito importante para cuidarmos da saúde do corpo. Então, os dois precisam caminhar ali juntos, porque senão eu serei expulso da máquina. Essa imagem, para mim, me tocou muito, muito forte. Imagina ali você querendo se agarrar, né? Que André Luiz fala que havia um movimento, excessiva movimentação da onda mental, ou seja, ele estava tentando, estava lutando, mas não tinha mais força, não tinha mais condição. Chegou num ponto que, ó, é o que o Radamés colocou, o combustível acabou. Não tem mais de onde tirar combustível para que a máquina continue a trabalhar. Agora é só aceita que dói menos. Bastante, eu entendo nesse ponto bastante profundo. Yolanda, Oi, pode falar. só para lembrar, né? Eu falei que quando ele encarna, a junção dos trilhões de células que nós temos em nosso corpo, ela é célula por célula junto com o Isso, perispírito. E no isso. desencarne, o processo é reverso. Nós temos que descolar trilhões de células do perispírito do corpo material. É. E E aqui, aí, ser pode falar, expulso, não é? oxa, Imagina. No começo do capítulo, ele fala: a alma se retirava lentamente, ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, imagina, zilhões de células, e aí ele tentando conectar. Eu imagino uma sala de desespero, cheio de pontos, soltou aqui, corre lá, tenta ligar, e corre para o outro lado, soltou também, e chega aquele que se acabou de conectar, desconectou. Não tem mais. É o momento E eu entendo até que a condição mental, ele não tinha nem condição de entender nesse momento. No capítulo seguinte, a gente vai ter mais informações. Então, é algo assim, ao mesmo tempo que está se passando, ele está alguns dias, né, de coma, mas fico pensando quantos passam anos em coma
E aí tá, é um processo estável. Tá ali, olha, o corpo está respondendo bem, está aguentando, ele que não quer voltar. Aqui não, o corpo está expulsando. Ou seja, não tem, o corpo já está dizendo, deu. E esses organismos, essas feras, essas bactérias mortíferas, quer dizer, essas palavras, esses adjetivos são apenas para nos ajudar a entender a admiração de André Luiz. Claro que todos aqui são seres vivos que também estão lutando pela sobrevivência. Eles estão cuidando da vida deles. O ambiente que eles estão, que ó, bugou aí, corre cada um por si, Deus por todos. Por isso essa loucura. As células não conseguindo responder e elas tentando ali sobreviver da forma que elas entendem. E qual é a forma? Tanto que fala que o câncer, né, o mau funcionamento das células, quer dizer, eu vou sobreviver com o que eu tenho aqui. E se isso elimina uma máquina, a célula não tem essa consciência. A consciência é nossa, na condição humana. A célula, ela está ali buscando apenas reproduzir, viver, está ali, respirando. Ela não tem essa consciência do que está acontecendo no conjunto, nos órgãos, nesse corpo todo. Ela está lutando pela sobrevivência dela. Mas esse ambiente foi provocado por quê? Por indisciplina. Ah, mas ele não pode ter trazido isso, né? Essa condição da leucemia ou de qualquer câncer, não pode ter trazido isso de algo de uma vida anterior? Indisciplina na vida anterior. Ah, mas isso não pode ser de indisciplina lá atrás, desde o início. Um processo de indisciplina, e ó, você vai tentar mais uma vez, continua na indisciplina, ó, mais uma vez. E cada encarne vai passando por desafios de responsabilidade pelo desrespeito por essa máquina que recebeu. Então, para nós, quando a gente olha no espelho e vê tudo ali funcionando, né, as coisas bem ou mal no lugar, ajustado, a gente está ali a trancos e barrancos levando, mas é importante refletirmos se estamos respeitando essa máquina que nos foi ofertada. O Radamés estava lembrando ali toda a estrutura para escolher os elementos adequados para responder àquele projeto reencarnatório. Então, o espírito vou reencarnar, ele tem ali, recebe um mapa de como vai ser, recebe ali o seu programa. Esse programa precisa, então, ser traduzido num mapa. Esse mapa vai ser colocado num elemento ali, o perispírito, resumidamente, e o que se lê no perispírito é que vai refletir na composição desse organismo físico aqui da matéria. Então, detalhe a detalhe, condição a condição. Nossa, mas por que eu tive que. Detalhe no nível de escolher a orelha, o cabelo, a boca. Os detalhes são minuciosos exatamente para poder responder a algo maior, que é o veículo necessário para que você tenha a oportunidade de praticar aquilo que precisa, de aprender aquilo que precisa. Então, é necessária essa condição, essa estrutura. Não é aleatório. Deve estar numa escala de importância, porque, afinal de contas, existe ali uma hereditariedade, né? Estou falando da condição física, deve ter uma escala de importância. Mas mesmo essa escala de importância é indivíduo a indivíduo. Porque, por exemplo, eu ter uma cor X ou Y pode não significar nada se a minha condição, a minha prioridade
é estar aqui desempenhando um projeto na saúde, na medicina. Eu ser da cor X ou Y, isso não interfere. Mas onde ela pode ser prioridade? Se eu tiver problemas de preconceito, de racismos, e aí eu venho trabalhando com determinada cor, determinado tom específico para eu trabalhar aquela minha condição, se aquilo é a minha prioridade de aprendizado. Então, são tantos fatores que envolvem todo esse projeto e muito detalhe, muito detalhe. E nós, como diz nesse capítulo, nós não temos condição, ele coloca, né? Não há como explicar o que está ocorrendo, que o André Luiz começou a ver ali, por limitação nossa, humana. Ele não conseguia, Aniceto não passou para André Luiz, porque André Luiz não ia conseguir compreender. E André Luiz não conseguiu detalhar para nós, porque falta na linguagem, no o próprio conceito, seria desenhando, mas nós estamos tratando de um livro. São palavras. Como é que ele traz pelo menos essa condição da admiração? Por que que ele se espantou de ver isso? A gente, né, que já está numa época que a gente já tem tanto conhecimento do corpo humano, né? Aí não somos da área da saúde, ninguém aqui, mas um sabe um pouco mais, a gente já acessa tanta informação que gerações atrás, né, antes de nós, mal acessavam. Hoje nós temos acesso tão facilitado. Por que se expande André Luiz? Como é que ele traduz esse espanto dele, já que não vai ter condição de trazer esse conceito, de explicar o que está ocorrendo, aí usa desses adjetivos fortes, mortíferas, feras, líquido estranho, gangrenoso, era o sangue dele. Parecia um líquido estranho. É um médico falando isso. André Luiz, a experiência dele na última encarnação como médico. Um médico chegar e falar: olha, o líquido parecia um líquido estranho. É um médico? Sangue não é sangue? Não, já não era mais aquele sangue lá. Mas como eu não sei te explicar como que era algo estranho e gangrenoso. Aí a gente tem uma ideia. Ele consegue trazer, né, com as palavras, o sentido da admiração dele, do impacto do que ele estava vendo, como médico. Então, como o médico já estava espantoso para ele, para nós, lendo essas palavras e entendendo o que significam esses adjetivos, já nos dá essa ideia do assombro que foi ver a situação desse desencarne. Enfim, e diz, né? Nós ainda vamos aprender muita coisa, vamos conhecer muita coisa desses processos. E devemos ser gratos para não recebermos todas as informações agora, porque eu acredito que entraríamos em choque. Imagina termos consciência de tudo isso que está acontecendo, enfim, cada um com as suas condições de saúde. Se tivéssemos condições de olhar nessa estrutura de André Luiz para a nossa condição, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, fiquei pensando aqui. Eu tenho uma gastrite crônica que estava quietinha, adormecida. Eu não sinto dor, não sinto nada. Quando a gente lê isso aqui e consegue enxergar essa estrutura, já dá um alerta. Ó, não relaxa. Ela está adormecida, está quietinha, mas essa má postura aqui pode despertar esse leão, essa fera. E aí? Então é um alerta, né? Para a gente observar aí das nossas condições, o que que a gente pode fazer para colaborar para um desencarne melhor, no mínimo, porque o ideal é viver plenamente, aproveitando da oportunidade do aprendizado. Disciplina,
reconhecer que essa máquina aqui, é necessário ter gratidão por ela. Começar pela gratidão para trabalhar a humildade. Mas fazendo como? Deixa eu cuidar da saúde, deixa eu cuidar do corpício. Aquela dor no joelho, né? Estou lembrando de uma amiga que está toda feliz que voltou a fazer academia e, ai, não sinto mais dor no joelho. Olha que bom, né? Quem sabe já resolve todo o problema aí. Enfim, são essas coisas que vão passando. Algo mais, gente? É só isso? Tem esses detalhes do funcionamento do organismo, mas eu acredito que a maior reflexão, pelo menos para mim, que fica é como é que eu estou cuidando dessa máquina que me foi, né, oferecida, que eu seja digna dela, a ponto de não precisar ser expulsa, né? Não precisa ser expulso. Dá para fazer com um processo, né, um acordo, enfim. Podemos encerrar, então? Muito bem, acho que é só mesmo. Eu fico olhando minhas marcações para ver se não foi, se foi tudo, mas da minha parte acho que foi sim. Ah, bati o olho na hora que eu fechei o livro. Tem uma parte só para fechar que ele fala do abuso do homem, né? Que ele diz que um dia nós vamos entender. Estou buscando aqui porque eu marco com post-itzinho, abuso do homem. Um dia nós vamos entender que o nosso abuso causa um impacto tamanho nessas condições. Então, é o abuso. Estamos abusando? É essa reflexão. Então, vamos fechando aqui. Próximo encontro, capítulo 50, que aí sim vamos tratar do desencarne, a desencarnação de Fernando. Daqui a 15 dias. Até lá. Vou fechando uma boa noite a todos.